bloco nós vamos conversar com a nutricionista Daiane Queiroz, que trabalha na especialidade com a nutrição materno-infantil. Seja bem-vindo ao programa Obrigada. Viva Saúde. E a gente queria que você falasse um pouco como é que se dá esse trabalho, né? Um trabalho que já começa com a mãe que já está pensando em ter um bebê. Isso, então cada vez mais a gente tem trazido a importância da nutrição materno-infantil, então aquelas mulheres que desejam engravidar, elas já devem se preparar para receber esse bebê, preparar o seu corpo em relação ao seu intestino, como está seu nutriente, para que ela receba com a nutrição adequada e isso auxilie num bom nascimento do bebê e na prevenção de doenças na vida adulta. Quando essa mãe, essa futura mamãe chega, quais são as maiores dúvidas que ela tem? Há muitas, mas assim, principalmente em relação a quais cuidados ela vai tomar na gestação. Tem, por exemplo, alguns tipos de chá, como o chá de hibisco, a gente não indica para mulheres que pretendem engravidar, porque ele tem alterações que não são bacanas nesse processo da formação do embrião. Tem alguns nutrientes que são essenciais, eu posso citar aqui como o ácido fólico, que já é bem conhecido, ele vai fazer a parte da formação neural do bebê, isso acontece no primeiro trimestre da gestação e depende da nutrição dela anterior. Como ela estava antes da gestação. Agora, depois da concepção, então a criança está lá no ventre da mãe, e aí já muda a dieta? Como é que acontece isso? Sim, a mãe vai ter uma necessidade diferenciada de acordo com o trimestre gestacional. Então, de acordo com cada trimestre, a gente tem uma formação diferenciada desse bebê e os nutrientes também eles vão atuar nisso. Então, ganho de peso adequado vai ser importante, por exemplo, o consumo de probióticos, da gordura boa, como o ômega 3, eles vão estar presentes nesse período da gestação para trazer uma formação com o bebê com ganho de peso adequado, né, e com justamente trazendo essa nutrição mais adequada para o seu nascimento. Já vi algumas mães que, eu estou comendo por 2. Isso é mito, isso é verdade? É com por 2? Não precisa comer por 2. Elas têm sim um aumento da necessidade calórica. No primeiro trimestre, na realidade, nem se tem esse aumento, porque como eu falei, a nutrição vai depender muito de como ela estava antes. E a partir do segundo trimestre da gestação, ela vai ter um aumento mais em média de 200 a 300 calorias, que a gente pode considerar que é um lanche. Então, não precisa comer por 2. Inclusive, comer por 2 vai trazer prejuízo, porque a obesidade durante a gestação, ela pode trazer complicações, como a diabetes gestacional, a hipertensão e outros problemas de saúde. Doutora Daiane, e cada mês, como é que se dá esse processo de acompanhamento você como nutricionista para essa paciente? Então, quando a gestante ela é saudável, a gente tem pelo menos uma consulta por trimestre. Mas se é uma gestante de risco, que tem uma diabetes gestacional ou a hipertensão, então a gente vai acabar acompanhando ela mais de perto, justamente para acompanhar esse ganho de peso, se o bebê está conseguindo ser bem nutrido, porque a gente também avalia se o bebê dentro do útero está com um ganho de peso adequado. Agora, quando a criança nasce, o leite materno é insubstituível? Sim, é o ideal, né? Então, assim, o leite materno ele é o melhor alimento do mundo, ele é o alimento mais adequado para o bebê receber, onde ele vai ter todos os nutrientes que o bebê precisa, inclusive a água. Não precisa dar água também para o bebê após o nascimento. É só a partir do 6º mês, que é quando o bebê ele começa a ter um crescimento muito acelerado, ele tem a necessidade de, além do leite materno, complementar com outros alimentos. A necessidade da mãe é maior depois filho ou durante a gestação? Normalmente após, ela vai ter um acréscimo maior de energia porque ela precisa aumentar para essa produção do leite materno. Então, o leite materno ele traz um gasto energético em média de 800 a 1.000 calorias por dia. Então, ela tem uma demanda energética também maior após o parto. Mas as mães não podem aproveitar disso para também comer demais, porque elas têm que lembrar que tudo que elas se alimentam via leite materno está passando para o bebê. Então, ela precisa continuar a nutrição também no momento da amamentação. Então, comer menos, mas com qualidade. Exatamente. Muito interessante. Agora, quando a criança nasce, já está engateando, depois andando, para ela você também tem toda uma dieta especial, todo um acompanhamento? Sim, então a gente tem todo o acompanhamento da introdução alimentar, que é aí um período que eu considero ele fundamental para a sua alimentação e seu estilo de vida na vida adulta, porque naquele momento que a criança está aprendendo a se alimentar, então ela vai conhecer sabores, textura, conhecer os alimentos, aprender a mastigar. Então, nesse processo de 6 meses a 1 ano, é o processo que ele está aprendendo essa alimentação, que a gente chama de alimentação complementar. Então, depois de 1 ano, a gente também tem novas modificações. Então,
a gente vai entrar com outros alimentos. Por exemplo, o sal a gente não recomenda até o primeiro ano de vida. Então, já a partir do primeiro ano, a gente já vai entrar com a criança já com um pouquinho do sal, mas já pode entrar receitas para essa criança. E a gente vai trabalhar a parte da educação nutricional também, nesse processo acima de 1 ano. Agora, uma coisa interessante é que muitas mães, né, não têm muitas informações e às vezes acabam fazendo algumas coisas que não deveriam fazer. Que tipo de coisa vocês constatam mais aqui quando atendem esses pacientes? Pensando na introdução alimentar, por exemplo, é iniciando a introdução com suco. A gente não recomenda a ingestão de suco no primeiro ano de vida, porque você tira toda a fibra daquele alimento, perde os nutrientes que tem naquela fruta e a criança ela também não vai sentir aquela textura do alimento que ela precisa aprender. Então, é uma das coisas mais frequentes que a gente encontra aqui, né? Acima de 1 ano de idade, o que a gente encontra com frequência é o consumo e a oferta de alimentos industrializados, ricos em açúcares, que também é outro grupo alimentar que a gente também não recomenda. A gente vai recomendar quanto mais natural essa alimentação, com alimentos que a gente chama de in natura, ou seja, a criança ela pode fazer receitas, biscoito caseiro, bolinho e evitar esses alimentos industrializados que, em excesso, pode propiciar uma obesidade e na vida adulta trazer outras doenças. Aí vem uma pergunta que eu quero fazer para você. Fazer nutrição não deve ser tão barato, vamos pensar assim. Para uma classe menos abastada, que conselho você dá para que façam uma nutrição, né, um pouco mais em conta? Então, é possível a gente fazer nutrição com algo mais em conta, é só você ofertar para o seu filho comida de verdade. Então, sempre que descascar mais e desembalar menos. Então, tudo que for fruta, verdura, legume, cereal, você pode estar ofertando para o seu filho e evitando aqueles alimentos que são de pacotes, que eles sim, muitas vezes são mais caros, né, e não vão trazer nutrição para o filho de vocês. Muito bem. Agora, me diz uma coisa. O importante é que a pessoa seja acompanhada. Se há desinformação, é preciso então vir para um profissional da área. Isso, exatamente. Então, assim, se tem alguma dúvida, está com o filho nessa fase ou é gestante, o ideal é que seja acompanhado realmente por um profissional que seja especializado na área, que realmente ele estuda sobre isso, sobre a melhor forma de acompanhamento e a melhor forma que ele pode contribuir na saúde da gestante ou da criança. Agora, uma vez já jovem, adolescente jovem, aí já muda também esse acompanhamento. Sim, porque aí o adolescente ele vai entrar na fase que a gente chama de puberdade, né, que já vai vir as alterações que ele precisa. Ele já come um pouco mais, já tem vai um apetite ter, mais aberto. ele vai ter o segundo momento que a gente chama que é mais acelerado em crescimento. Então, a cada fase de vida a gente vai ter uma necessidade e uma demanda específica. Muito bem. Doutora Daiane, eu queria agradecer a sua entrevista. Obrigada. Pois é, o acompanhamento nutricional é importante para uma qualidade de vida melhor. Isso aliado à prática de esportes. O Viva Saúde termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!